cidade de Araucária comemora esse ano 134 anos. Mas será que é só isso? E se Araucária tiver uma história muito mais antiga, será que esquecemos de partes importantes dessa história? Ele não sabe, ele nunca sonhou. E aqui é Titiquera e a guerra começou. Levanta guerreiro, estamos em guerra. Titiquera, Titiquera, Titiquera. Levanta guerreiro, estamos em guerra. Titiquera, Titiquera, Titiquera. Levanta guerreiro, estamos em guerra. Titiquera, Titiquera, Titiquera. Levanta guerreiro, estamos em guerra. A arqueologia, ela é o estudo da cultura material para que a gente possa entender como é que as sociedades, tanto as de hoje, que são as nossas sociedades contemporâneas, quanto as sociedades pretéritas, que são as sociedades do passado, como é que essas sociedades se organizam. Então, a partir daquilo que aquela comunidade ela vai produzir, os seus objetos, os seus materiais, e também das modificações que ela faz no ambiente que ela está, a gente vai tentar entender como é que essa sociedade, para que ela fazia esses materiais, quais os objetivos, como é que ela se organizava culturalmente, economicamente e socialmente. E a partir disso, entender um pouco mais sobre nós mesmos, sobre o nosso passado e sobre as nossas histórias. A arqueologia, então, ela nos ajuda a construir a nossa identidade, tanto hoje quanto na sociedade contemporânea, quanto também a nossa identidade a partir do nosso passado. E isso é importante porque a partir dessas histórias, dessas identidades, dessas culturas que a gente vai entendendo, que a gente vai se entendendo, é como a gente consegue estabelecer novas soluções, ou então não tão novas assim, soluções que já existiam também, ou adaptar soluções para o nosso futuro. Porque a intenção, a intencionalidade da sociedade, de nós como seres humanos, não é apenas sobreviver ao ambiente que a gente está, mas é viver e poder usufruir desse ambiente da melhor maneira possível. Para entender sobre a história dos povos indígenas, fomos até Santa Catarina para conversar com a primeira arqueóloga indígena do sul do Brasil. Então, meu nome é Valdéres Coctapriprá, eu sou historiadora e arqueóloga indígena. Sou a primeira arqueóloga aqui no sul do Brasil, arqueóloga indígena, E sou do povo Laclanonxoclém. A minha história com a arqueologia começa quando eu vou para a Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu vou fazer o curso de licenciatura intercultural. E lá eu tenho uma aula chamada, uma disciplina, que foi Introdução à Arqueologia. E quando eu vi a forma que a professora vinha trazendo, abordando os assuntos, eu comecei a perceber que toda a minha história poderia ser contada através da arqueologia. Quando eu me formei em 2015, antes da minha formação, eu fiz o resgate da nossa bebida tradicional, já com ênfase na arqueologia, porque traz muitos elementos culturais que fazem parte da arqueologia. Saudade dos indígenas, sentados no chão, em volta do fogo, comendo pinhão.
Saudade dos cânticos que Cunhã cantava e toda a tribo alegres dançavam. Saudade da mata por onde andavam, saudade da caça que a todos tratavam, saudade do mon que os indígenas bebiam, saudade das festas, tudo era alegria. Saudade do fogo que os indígenas acendiam, saudade das danças, grande era a alegria. Saudade dos rios onde as crianças nadavam, saudade dos peixes que os alimentavam. Saudade das festas e dos casamentos, sempre em lua cheia, era um grande evento. Saudade de tudo que os indígenas usavam e a tradição sempre continuava. Saudade da terra que foi invadida, saudade da mata que foi destruída, saudade da relva que o fogo queimou, saudade de tudo o que o tempo apagou. Saudade do ouro e do pau-brasil, saudade de tudo o que daqui sumiu. Saudade dos indígenas que o imigrante matou. Com esta saudade, para o túmulo eu vou. Então, comecei a cursar, fazer um mestrado em História, com ênfase em etnohistória, história indígena e arqueologia. Aí, quando eu retorno para a terra indígena, eu pergunto para o meu povo, assim, para os anciões, pergunto para eles assim, para as anciãs, o que vocês querem que eu conte no mestrado, nesse trabalho que eu vou desenvolver? E eles falam dos locais de acampamento, dos locais que eles não podiam mais ir. E daí eu fiquei pensando, eu vou fazer esse levantamento e vou começar a registrar dentro da terra indígena. Então esse foi o trabalho que eu fiz no mestrado. Então foi fazer esses levantamentos e mapeamento, levando os anciões e contando essa história. E aí eu consigo descobrir várias histórias, dentre elas as casas subterrâneas, né, as estruturas subterrâneas. E é um trabalho assim que eu também começo a pesquisar com os nossos anciões, como era feito, de que forma era feita. Mas como os anciões são muito mais recentes, eles não têm essa memória. Então eu começo a fazer várias pesquisas. E numa das pesquisas, então, aí meus irmãos também se envolvem, né? Que os trabalhos que eu desenvolvo, eu trago muito eles para ouvir as histórias, principalmente dos anciões, dos sábios, dos professores, para que entendam, né, da onde que nós viemos, quem somos nós, dentro dessa história. E aí assim entra a arqueologia, e eu faço mais arqueologia da paisagem. Aí quando meu irmão disse para mim que através do relato de um ancião e também através da minha própria pesquisa, ele disse que ele consegue construir uma casa subterrânea. Segundo o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o órgão responsável por cuidar de todo o patrimônio, seja material ou imaterial do nosso país, nós temos 12 sítios arqueológicos cadastrados no município de Araucária. Esses sítios são compostos de sítios pré-coloniais, tanto líticos, de pedra lascada, quanto cerâmicos, que são materiais feitos de argila, e remetem às primeiras ocupações da região, referentes aos povos originários, desde os caçadores-coletores até os agricultores ceramistas. Temos também sítios de contato, que têm materialidades associadas às primeiras interações entre os povos indígenas e os primeiros colonizadores europeus. E os sítios históricos, que têm a materialidade associada ao colonizador e imigrante europeu e fazem referência às construções das vilas e à formação da cidade de Araucária, como a gente conhece hoje. Para a gente entender como se deram as interações das populações pretéritas, aqui onde a gente considera, né, o município de Araucária atualmente, a gente tem que considerar que o meio biótico ele não é algo estático, ele é algo que vai se modificando e ele é transformado ao longo do tempo. Então a gente tem que pensar que essas interações elas são complexas e ocorreram também ao longo de um período muito grande de tempo, né, cerca de milhares de anos. Então quando a gente considera, por exemplo, aqui o território de Araucária, né, ao longo do tempo, ela passou por grandes transformações, tanto ambientais quanto climáticas. Então quando a gente pensa há 11 mil anos atrás, quando dá o início do Holoceno, que é a época geológica que a gente ainda vive, é o fim, ele é marcado pelo fim de uma última era glacial. Então o clima ali, ele é seco e muito frio.
E a principal vegetação que dominava nessa região aqui, onde é a Araucária, né, Curitiba, aqui na região, eram formações de campo, formações campestres, que são dominadas por vegetação aberta, por espécies herbáceas e arbustivas com poucas ou quase nenhuma árvore, por exemplo. Só que ao longo desse período, então ao longo desses 11 mil anos até o presente, o clima ele foi se tornando um pouco mais quente e mais úmido, favorecendo então a invasão da floresta, que é uma invasão natural, que tem ocorrendo aos milhares de anos, sobre esses campos. E hoje a gente tem, né, ou tinha, né, até a destruição de quase todo esse habitat, esse ambiente, a gente tinha essas formações florestais entremeadas por campos. Essa era denominada, então essa vegetação era denominada como os campos de Curitiba. Então é nesse contexto de mudanças climáticas e ambientais ao longo do tempo que nós também temos as interações dessas populações pretéritas com o meio. E a gente tem que lembrar que essas populações eles eram formados por vários povos, né? Eram vários grupos étnicos. E eles tinham vários hábitos diferentes. Então nós temos, por exemplo, o que nós denominamos hoje como os grupos que eram caçadores e coletores, que eram populações nômades, né? Ou seja, eles não tinham habitações fixas, eles acabavam ocupando vários territórios diferentes, né? Caminhavam por esses territórios. Então a gente pensar que essas interações eram homogêneas e singulares é uma forma errada. Por quê? Porque cada grupo vai ter uma forma de lidar com esse ambiente. Assim como nós, né? Hoje, quando você pega um ambiente, uma paisagem, você tem uma forma de interagir, né? Digamos pessoalmente mesmo. Por quê? Porque ele vai considerar várias experiências. Vai considerar uma experiência coletiva como a cultura daquele povo, da população, ou a nossa cultura contemporânea, né? Com o ambiente. E até mesmo experiências individuais, como uma lembrança que você vai ter, ou até mesmo um carinho maior para esse lugar. Então isso também tem que ser considerado. Então, a forma como essas populações interagiam com o ambiente, com o meio biótico, eles eram baseados em ideias norteadoras e princípios únicos de cada povo, principalmente. Então, eles tinham suas formas singulares de lidar com o povo, não era uma forma homogênea. No passado, os grupos escolhiam o local para morar. Eles tinham tudo à disposição. Então, eles se instalavam onde havia água, em quantidade necessária, na quantidade necessária, fontes alimentares. Aqui nós temos o pinheiro como um principal fornecedor de alimento para eles, fora outros frutos que ocorrem na floresta. Caça, eventualmente pesca, então eles elegem aquele lugar para se instalar. E mesmo que mudem, um outro grupo, depois de décadas, volta e, coincidentemente, se instala naquele mesmo local. Nós encontramos na região de Mandirituba, que é próximo de Araucária, várias casas subterrâneas e aterros funerários também. Quando nós estávamos fazendo o trabalho de salvamento do aterro sanitário, Mandirituba, pessoas vieram me falar que ali, onde hoje tem uma praça em Araucária, perto do Rio Iguaçu, havia casa subterrânea que foi entulhada com as obras que aconteceram. São grandes depressões circulares que originalmente tinham mais que 3 metros de profundidade e eram cobertas com palha, quer dizer, uma estrutura de madeira coberta com palha, e eles habitavam no interior delas, especialmente em períodos de frio, durante o inverno. Aqui, que nós temos nessa região mais centralizada por Araucária, Mandirituba, elas começam a se manifestar no ano 1000, mais ou menos, 1000 depois de Cristo, e vão até 1490 depois de Cristo. Veja, um período grande de ocupações. Em 2 sítios dessa área que eu estou mencionando, nós encontramos superposições de ocupação. Quer dizer, o grupo se instalou numa época, saiu, mudou e voltou numa outra época. E, coincidentemente, se instalou no mesmo lugar. Então, nós temos praticamente 300 anos entre a ocupação mais antiga e a mais recente. Quer dizer, 1490 é véspera da chegada dos europeus na América.
Então, acho que de maneira convencional, acho que todo mundo, quando tenta associar essas populações pretéritas à interação com a fauna, com os animais, nós pensamos primeiramente como um recurso alimentício, né? Então, na dieta. E isso vai estar associado muito à caça e à pesca, que era muito praticado, tanto pelos esses grupos que eram mais nômades, quanto os seminômades. E esses animais, além do alimento em si, né, fazer parte da dieta, ele também forneciam outros subprodutos que poderiam ser utilizados para uma infinidade de atividades. Por exemplo, pele, osso, penas, que poderiam ser para outras ferramentas, né, que poderiam ser utilizadas, além de vestimentas ou adornos, até mesmo para cerimônias ritualísticas, né? Então, quando a gente associa esses animais à caça, a gente pode considerar várias espécies de mamíferos, né? Os animais com pelos, mamíferos que existem aqui ainda, alguns cervídeos, existem em Araucária, né? São os veados, capivara, outros animais que poderiam ser caçados são as aves, que existem várias espécies de aves também, répteis como o próprio lagarto, o teiu, alguns quelônios, né? Que são os cágados, que com certeza habitavam os rios, e ainda em alguns lugares eles podem ser encontrados em Araucária. E pensando também nesses ambientes semiaquáticos, né, ou aquáticos, tem também uma variedade de espécies de peixes. E isso pode ser visto em diversos vestígios arqueológicos, como pinturas rupestres que representam formatos de animais. Além disso, os zoólitos, que são rochas esculpidas na forma de animais, que possivelmente também era utilizado para alguma cerimônia, ou com algum significado, né? Talvez um presente, não sei, né? Também esculturas feitas de cerâmica, que eram também produzidas no formato de animais. Então tudo isso tem um valor simbólico que mostra a importância da fauna para esses povos também. Além disso, também há os grafismos, né? Tem o seu significado, como de guerreiro. Quando a gente considera as plantas, elas sem dúvidas foram fundamentais para esses povos, né? Basta a gente pensar na nossa sociedade contemporânea, né? A nossa alimentação mesmo, ela é majoritariamente baseada em espécies vegetais. Então as plantas, elas são muito importantes, né, para a ocupação humana e até mesmo para a manutenção da biodiversidade. Então, tentando recriar esse cenário ambiental, a gente pode ver que as plantas, né, as diversas espécies que estavam aqui e ainda continuam aqui, elas tinham importância tanto como alimento direto ou como combustível, né, para o fogo, por exemplo, para cozimento de alimentos, defumação, para produção de cerâmica. Além disso, também para a produção de cinzas para outras finalidades. Além disso, também elas poderiam ser utilizadas como em cerimônias ritualísticas ou culturais também, né? Além de terapêuticos. E muitas dessas informações, infelizmente, a gente se perdeu, tanto pelo genocídio desses povos, né? Quanto pela conveniência que nós tivemos na nossa sociedade contemporânea em reduzir o nosso contato com esses povos e também com a natureza em si, né? Então a gente perdeu muita informação em todo esse processo. Nesse contexto de alimentação também, nós temos aqui em Araucária dezenas de espécies frutíferas, por exemplo, que fornecem frutos, né, ao longo de diversas estações do ano, que poderiam ter sido utilizadas, como a pitanga, a guaviroba, o ariticum, que são espécies que ainda ocorrem aqui, né? E tem tantas outras que já não ocorrem mais, principalmente pela degradação do hábitat, né, dessas florestas. Além disso, a gente também pode considerar outros usos, como por exemplo as palmeiras nativas que nós temos aqui na cidade de Araucária, como o butiá, o jerivá, que tanto os seus frutos são comestíveis, quanto as suas folhas elas poderiam ser utilizadas como cobertura para abrigos ou construções, como mostram vários trabalhos etnográficos. E também as diversas espécies de taquaras, que elas poderiam ser utilizadas para cestaria ou para armadilha, né, tanto de caça e pesca, que também foram muito importantes para esses povos, que são utilizadas até hoje por populações indígenas contemporâneas. Outra interação muito importante desses povos com a flora foi o desenvolvimento de técnicas de agricultura. Então a agricultura, ela surge há milhares de anos atrás em diversos lugares do mundo de forma paralelas, então uma talvez não tenha influenciado a outra. E dentro dessas espécies vegetais, uma merece grande destaque, que é a araucária, né? A araucária, ela é uma espécie de pinheiro, então ela não vai produzir flor e nem fruto, mas ela vai produzir uma semente muito nutritiva, que é o pinhão. O pinhão, então, ela é uma semente que tem um imenso valor energético, então ela produz muito carboidrato.
Então, nutricionalmente, ele é muito rico, porque ele vai ter muitos nutrientes como magnésio, cálcio, além de tantas vitaminas que são essenciais para a manutenção do organismo. E, além disso, ela apresenta uma quantidade de fibra muito grande, até mais do que a castanha de caju ou castanha do Pará. E isso, né, dá uma sensação de saciedade com a menor quantidade de pinhão consumido, por exemplo, o que é muito interessante. Outra característica que destaca a importância da araucária aqui para os povos pretéritos é a gente saber que ela vai produzir suas sementes no inverno. Então, quando há pouco recurso disponível, né, a araucária vai estar disponibilizando ali o pinhão que vai ser coletado por esses povos. Além disso, né, essas regiões onde tem maior densamento de indivíduos de araucária, eles também se tornam locais de caça, porque essas sementes elas vão ser predadas por outros animais. Então, eles também poderiam utilizar essas áreas como local de caça. E essa disponibilidade do pinhão aqui nessa região é apontada como uma das causas da chegada desses povos vindo de diferentes locais do Brasil, né, ou até mesmo da América do Sul. E essa forte relação, então, dos povos pretéritos com a araucária, ele não se baseava somente na dieta, né, a partir do pinhão. Mas eles tinham também na araucária uma associação muito forte com simbolismo e espiritualidade. Com rituais e cerimônias onde a araucária ele acaba se tornando o elemento central nessas manifestações culturais. Então a floresta como nós temos hoje possivelmente pode ter uma origem antropogênica, como a gente vê em outras feições florestais, por exemplo, na Amazônia ou até mesmo em Cerrado. O que mostra então a interação desses povos, né, com a floresta com a araucária. Aqui que eu começo a enxergar a arqueologia como uma ferramenta muito importante para contar a história do meu povo, né? Porque ela vai, através dos trabalhos que eu desenvolvo, eu vou buscar esses lugares de memória do povo Laclanô, aonde são os lugares onde eles faziam os rituais de perfuração de lábios, né, dos meninos, o ritual onde fazia-se a marca na perna esquerda da menina. Então, e os locais de casamento, os locais dos rituais onde a criança era feita a inserção dela dentro da própria comunidade, do povo, né? Então, esses lugares para mim são os lugares muito importantes, porque eles trazem essas histórias. E quando eu trago os anciões para contar as histórias, eles lembram dessas histórias do passado. Então é aí que eu começo a perguntar para eles aonde era feita tal coisa. E eles começam a me dizer a importância daquele lugar, né? Porque os rituais, muita gente pensava que era feito dentro do acampamento. Mas não, ele não era feito dentro do acampamento, ele era feito retirado do acampamento, né? Então, são locais para mim muito significativos, que trazem boas lembranças dos mais velhos. E isso para mim tem ajudado muito nos trabalhos que eu tenho desenvolvido. Dizer também que através desses trabalhos que eu desenvolvo, foi também um momento que eu começo a fazer a recuperação da nossa bebida tradicional, que é o mon. Ele já não era feito há mais de 50 anos, né, por conta que logo depois do contato, o povo foi proibido de fazer cerimônias, de fazer rituais. E então, com essa proibição, eles não podiam mais fazer a nossa bebida, porque ela é só feita nos rituais. Então, a arqueologia ela tem me ajudado nisso, porque é através dela também que eu começo a conhecer todas as questões assim que estão relacionadas aos direitos da terra, aos direitos reais do povo Laclanô. Em Araucária, a região do Passaúna é muito importante para entendermos um pouco mais da nossa história, principalmente quando falamos de uma história anterior à chegada dos primeiros colonizadores europeus, pois é onde estão registrados 6 dos 12 sítios arqueológicos do nosso município. Essa grande quantidade de sítios arqueológicos evidencia que o rio Passaúna e suas paisagens eram importantes locais de ocupação e passagem para os povos pretéritos. No entanto, o fato da maior parte dos sítios arqueológicos estarem numa mesma região está diretamente associada ao fato de que esta foi a região que mais tiveram pesquisas arqueológicas. Isso graças às iniciativas do professor Dr. Igor Schmidt em pesquisar as margens do rio Passaúna na década de 1980, antes das obras da construção e inundação da barragem, que serve para auxiliar no abastecimento de água de Curitiba e da região metropolitana.
Os sítios arqueológicos que nós encontramos na região do Passaúna, que foi um projeto de salvamento arqueológico, ele tem as mesmas características de outros sítios da região metropolitana de Curitiba, do Planalto Curitibano. Dos sítios encontrados em Araucária, os sítios líticos localizados na área da represa do Passaúna são os que apresentam uma datação mais recuada. São sítios associados à tradição arqueológica Umbu, que se referem a grupos caçadores-coletores e que podem ter entre 10.000 a 4.000 anos antes do presente, indicando a região como uma das primeiras a serem ocupadas no que hoje conhecemos como município de Araucária. Em relação aos sítios cerâmicos, nós temos um sítio, já na área mais urbana da cidade, que foi associado à tradição Itararé Taquara, relacionado aos grupos agricultores ceramistas e nos remete a uma janela de ocupação entre 4.000 a 150 anos antes do presente. Embora não tenham sido evidenciados nos sítios de Araucária, também são associados à tradição Itararé Taquara as casas subterrâneas e os artefatos em pedra polida, como as machadinhas, as mãos de pilão, os pilões e o virote. O Itararé produzia um artefato que é um traço diagnóstico deles, o chamado virote. É um artefato que tem uma ponta, tem uma flange e outra ponta. Então é como se fosse uma vareta com uma flange. Isso era encaixado numa haste de flecha e ela não era penetrante, ela era rambuda. Então ela servia para derrubar pinha e também derrubar o pássaro sem que ele fosse penetrado, para não sujar as penas, que para eles era importantíssimo na prática de plumária, adornos com pena, o cocar e outros adereços que eles usavam a pena dos animais. Então essa é um artefato muito bem elaborado. Os sítios arqueológicos de contato, que aparecem tanto na região do Passaúna como na região sul da nossa cidade, evidenciaram materiais com traços técnicos comumente associados aos grupos indígenas do tronco linguístico Tupi-Guarani, com materiais que foram trazidos pelos colonizadores imigrantes europeus, como as louças, os metais e o vidro. Neste caso, estamos falando das primeiras ocupações, já com intuitos colonizatórios, que ocorreram a partir dos anos de 1800 e são também apresentados nos relatos históricos e etnográficos da época. É importante ressaltar que essas tradições arqueológicas não se referem ao grupo humano específico ou uma única cultura. Elas, na verdade, associam de maneira genérica as recorrentes técnicas de produção e a funcionalidade primária dos materiais arqueológicos às formas de subsistência dos povos pretéritos, de maneira a auxiliar os estudos arqueológicos sobre a ocupação e o deslocamento dessas populações. Em toda parte onde eu encontrei tanto Tupi como o G sempre está embaixo e o Tupi-Guarani em cima. Quer dizer que a ocupação do Tupi-Guarani é mais recente nessa história. Havia aqui outros grupos indígenas que, por exemplo, não dominavam a cerâmica, então eles não tinham um regime alimentar como a cerâmica proporciona. Pode cozinhar o alimento, né? Então, para processar o alimento, aqueles outros que são mais antigos, eles assavam a carne, por exemplo, do animal. Então, na arqueologia, nós identificamos vários desses grupos que nós denominamos genericamente de caçadores-coletores. Quer dizer, eram grupos que quase não produziam alimentos. Eles viviam em função daquilo que a natureza oferecia. Já os dois grupos mais recentes, o G e o Tupi, eles, além do que a natureza fornecia, eles produziam alimentos. Eram agricultores, usavam aquele sistema de associação de plantas, né? Porque nós sabemos hoje que algumas plantas segregam alguma substância que afastam as pragas que vão atacar aquelas plantas, mas auxilia as outras. Então é uma plantação associada, com
Não é como a nossa, que é a monocultura, que a gente olha aquela vastidão de soja ou vastidão de milho, que é muito sujeita à praga, né? Por isso o uso excessivo de pesticidas para combater as pragas. E então esses mais recentes produziam alimento. Os anteriores só dependiam daquilo que a natureza lhes oferecia. Então nós vemos aí duas situações. Os produtores de alimento já podiam compor populações maiores, porque eles já tinham uma garantia de alimento, além daquilo que coletavam e caçavam, pescavam, aquilo que plantavam, né? Como os caçadores-coletores já tinham uma restrição de fonte alimentar, os grupos eram menores e se movimentavam com mais rapidez, porque o ambiente esgota. A caça continuada esgota e animais que não são caçados se afugentam, então eles tinham que procurar outro local. Então, as evidências mais antigas que nós temos desses caçadores-coletores no Paraná é em torno de 12.500 anos. 12.500. Isso significa que eles estavam habitando aqui quando o clima começa a se aquecer. Depois de uma glaciação, um período de resfriamento muito intenso, né? Então eles começaram a ocupar, geralmente se aproximavam de áreas onde havia florestas, que são as encostas das montanhas, os vales fluviais. Ali havia umidade e que faltava nas partes mais esparsas, como os Campos Gerais, aqui do Paraná. E então nós temos vários grupos que se instalaram no Paraná com essas características, mas eles são diferenciados na maneira de produzir os seus artefatos. Alguns usavam flechas com ponta de pedra, de lascada. Outros não usavam isso, mas provavelmente usavam outras coisas, como ponta, né? Nós temos um Paraná e um Brasil sendo ocupado constantemente por grupos humanos que se instalam para explorar o ambiente, como nós viemos depois. O que o arqueólogo está tentando entender agora é como era a estrutura social desses grupos, quer dizer, refinar aquele conhecimento. Nós temos um material que é escavado e analisado, que dá as características do grupo. Felizmente, cada grupo produzia de uma maneira as coisas, senão o arqueólogo não teria como estabelecer as diferenças de um para outro, né? Mas a maneira como eles dispunham no espaço, as atividades, nós entendemos alguma coisa da organização social deles também. E muito auxiliado pelo conhecimento que se tem, pela etnografia, daquelas populações mais antigas que foram visitadas por viajantes no século XIX, por exemplo, e que estudavam como era a organização social deles. Se nós olharmos o mapa do Paraná, vamos ficar só no Paraná, inclusive essa região aqui, e verificarmos os nomes das cidades, os nomes dos acidentes geográficos, rios, montanhas, e a vegetação, nós vamos ver os nomes indígenas que estão ali. Quer dizer, Iguaçu a etimologia é indígena. É água, rio. Guaçu é grande, né? E assim, Paranapanema e outros. Antes da Araucária ser Araucária, como é que era? Tindicuera. O que significa Tindicuera? Onde havia muito índio tingui. Tingui é Tupi-Guarani. E assim por diante. Curitiba. Curitiba é uma denominação de origem indígena. Piraquara. E assim por diante. E hoje, o meu trabalho que eu desenvolvo
é um trabalho muito colaborativo assim, com o meu próprio povo. É uma arqueologia indígena que eu desenvolvo, né? Trazendo as nossas histórias, buscando a história. O que eu oriento os professores, né, para estar trabalhando mais com as cantigas, né, que eu traduzo do português para a língua materna Lacanoxoclém, e músicas também, né, músicas que eu traduzo, cantigas, e também fizemos assim com os cantos tradicionais. Então, através dessas cantigas e músicas traduzidas, né, o aprendizado das crianças na língua é melhor, porque ali eles tanto falam, né, porque quem não fala o Lacanoxoclém aprende a fala, né, e a escrita. Quem já fala a língua materna, então ele aprende a escrita. Alfabetiza a criança através daquele texto na língua materna Lacanão. Então agora eu vou cantar a musiquinha da borboleta em Lacanoxoclém. Tutot cachi de encanha embadimo goilongzinha poti poti de pantocó cona cuclelezinha to chacainglu. Esse é da borboletinha. Em 1914 é que a pacificação aconteceu. No dia de 22 de setembro é que o índio Camãe e Couvi se renderam, trazendo todo o povo, e a pacificação aconteceu. Não querendo mais ver sangue de seus patrícios a correr, cansado de tantas lutas para a terra defender, pois vinha sendo invadida numa batalha infernal. Morriam indígenas todos os dias como se fossem animais. Na praça, em Blumenau, era um cenário de horror, onde eram contadas as orelhas dos indígenas mortos sem temor, pelos bugreiros malditos, homens maus e sem amor. Lembrando das mulheres grávidas, dilaceradas com facão, entre gritos, agonia, clamavam por compaixão, e o corpo delas tombava e o feto caía no chão. Na história catarina, tu terá confirmação. Hoje, o sangue inocente clama por retratação. Se é que existe justiça, vamos usá-la. Por que não? Hoje não é espingarda, trabuco, facão que fere os nativos da terra, indígenas desta nação, mas são os engravatados com as suas canetas na mão. A bela e Santa Catarina, que muitos persistem em falar, está regada de sangue dos indígenas deste lugar. Xoclém, cangangues e guaranis, bravos guerreiros a lutar, perseguidos por bugreiro, muitos vieram tombar. Assim surgiu a história que hoje, ouvindo, você está. Relembrando aquele dia, no peito sinto uma paixão. Em vez de eles serem libertos, entraram na escravidão. A terra ficou pequena, acabou a caça, o pinhão, as margens dos rios eles andam. E os peixes, aonde estão? Morreram envenenados com agrotóxico das plantações que os colonos derramam todos os dias pelo chão. Se fosse aipim ou batata, fosse milho ou feijão, mas é o maldito fumo que intoxica os pulmões. O poema que eu estou recitando é verdade, é real. Está escrito no livro Xoclém, Memória Visual. Em 1964, eu recebi um comunicado de um pessoal do Nordeste, lá de Andirá, Bandeirantes, divisa com São Paulo,
na área banhada pelo rio Paranapanema e Itararé, de material arqueológico. Então eu fui lá, constatei aquilo que havia sido mencionado, ouvi falar que a CESP, na época não era CESP, era USELPA, Usinas Elétricas do Estado de São Paulo. Tratava do aproveitamento hidrelétrico do Paranapanema, que eles iam construir uma usina sobre o rio Paranapanema, mas que ia alagar muito o Itararé. Então eu fui até o canteiro de obras, falei com os engenheiros, eles me olharam como se eu tivesse descido de um disco voador de Marte, vindo de Marte, falando de sítio arqueológico, né? Imagine com engenheiros, né? Eu andei pela margem do rio Paranapanema, que havia baixado. A estiagem que aconteceu naquela época fez com que o nível do rio baixasse muito e deixasse exposta extensão grande da margem. E eu andei pela margem e comecei a ver os sítios arqueológicos que estavam submersos. Isso aí me deu um impacto tremendo. Eu vi, puxa, cada empreendimento que vem acontecer agora vai significar destruição do patrimônio arqueológico. Então aí eu conversei com o pessoal da USELPA e eles disseram, olha, nós não temos nada com isso. Isso afeta o Ministério da Cultura. Imagina, eles estão fazendo um negócio dizendo que não tem nada com isso. Então aí começou meu aprendizado no tratamento com essas pessoas, que vai continuar no Passaúna. Aí eu comecei a ouvir referências a um reservatório que a Sanepar ia construir no rio Passaúna. Pegando então o rio Passaúna, que faz divisa entre Curitiba, Araucária e Campo Largo. E entrei em contato com a Sanepar. Então, quando eu comecei a conversa com o pessoal da Sanepar, o mesmo comportamento dos engenheiros do primeira tentativa de salvamento arqueológico na hidrelétrica. O pessoal não sabia como é que a gente vai encaixar isso nesse nosso trabalho. Tá. E eu notei que seria muito difícil a realização. Chegou um momento que eu, falando com um dos administradores, eu disse, olha, eu vou realizar esse trabalho, nem que eu tenha que pedir esmola na Rua 15. Mas eu continuei insistindo. Esse assunto estava sendo tratado pela Secretaria Assuntos Internos do Paraná, e eles criaram uma coordenação para resolver o problema do Passaúna, né, do reservatório para abastecimento de água da Grande Curitiba. O reservatório era previsto para 12 quilômetros quadrados, mas havia muita resistência da população local, porque o reservatório significa a invasão das terras pela água. Então houve um movimento dessa comissão, eu fui incluído na comissão, para tratar da arqueologia, mas acabei me metendo em outros assuntos, como, por exemplo, a diminuição da capacidade do reservatório. Então conseguimos que dos 12 fosse reduzido para 10. Isso significou bastante. Uma outra coisa que eles queriam fazer é que em cima da barragem passasse uma rodovia. Imagine, uma rodovia passando ao lado de um reservatório de água para a utilização da população. Então foi anulado. Aí surge um outro problema. Eles iam ajudar de alguma maneira a realização do trabalho, mas não de forma suficiente. Havia uma outra dificuldade: pessoal para trabalhar na área. Pessoal que tivesse um conhecimento, não precisava ser muito aprofundado, mas que soubesse trabalhar na área. Aí eu conversei com a Eletrosul, que estava planejando a construção da usina hidrelétrica de Ilha Grande, no Rio Paraná.
eu fiz uma proposta para eles. Vocês financiam um curso de especialização na universidade para que eu possa usar esse pessoal no projeto Passaúna e depois no projeto Ilha Grande? Então eles deram recursos que aí foram suficientes para atender ao trabalho no Passaúna. Aí o centro se uniu com o departamento de antropologia e criamos um curso de especialização que levou esses alunos, primeiro a aula teórica, depois a aula prática em campo. Eles foram a campo, quer dizer, eu também fui a campo, né, e trabalhamos percorrendo as margens, aí entrando em contato com aquela população, escutando muita queixa, né, enfim. Eu fico imaginando uma pessoa que teve os pais morando ali, nasceu ali, se criou ali, ter que sair dali, ou pelo menos perder uma grande parte, acabando aquele período em que a Eletrosul financiou esse curso de extensão, de especialização, dando bolsa para aqueles alunos, mas faltou um pedaço ainda do Passaúna para ser pesquisado. Só a equipe da universidade mesmo continuou ali, então nós fomos a campo e completamos o trabalho. Ao todo localizamos 15 sítios, 15 sítios. 2 aqui em Curitiba, mais outros, vamos dizer assim, meio a meio em Campo Largo e Araucária. O Marco Zero é indígena. E o futuro também. Siga em frente, conte com a sorte, procure estar contente. Mantenha a fonte ocupada sua mente. Sempre em frente, sempre em frente. Também que a hora nem o rumo, siga em frente. Conte com a sorte, procure estar contente. Mantenha a fonte ocupada sua mente. Sempre em frente, é isso aí.